Olá, eu queria comentar brevemente sobre este livro que eu terminei de ler ontem, Miss Dalloway. Exatamente ontem que foi a data da publicação dela. Foi em 14 de maio de 1925, foi publicado pela Virginia Woolf esse Miss Dalloway. Então é um livro ali publicado logo depois da Segunda Guerra. A própria história se passa, né, alguns anos depois da guerra, se passa em 1923 em Londres. Então é muito gostoso você ler, porque vai contando as partes de Londres, ela vai caminhando a Miss Dalloway, porque ela vai preparar uma festa nesse dia. Então todo o livro se passa em um dia só. Claro que tem algumas memórias que antecedem, mas tudo se passa num dia que é o dia que a Miss Dalloway vai preparar uma festa. Ela vai preparar um encontro com várias pessoas. Ela mora ali perto de Westminster, né? Então ela ouve os sons do Big Ben, várias horas são marcadas isso. E o que eu mais gostei é esse fluxo de consciência. Então isso é muito, muito forte. Né? Todo mundo conhece fluxo de consciência pelo Ulisses do James Joyce. Né? Exatamente esse livro que inspirou a Virginia Woolf a escrever esse livro. Ela já tinha escrito alguns contos que fazem até parte desse livro, né? Principalmente sobre essa personagem, né? Miss Dalloway. Ela já existia antes, mas quando ela leu Ulisses, James Joyce, que tinha sido publicado 3 anos antes dela publicar o Miss Dalloway, primeiramente ela não gostou e depois ela lendo novamente, isso acontece muito com a gente, né? Às vezes a gente lê um livro, a gente não está preparado, não está no humor, né? E a gente não gosta, de repente a gente volta a ler novamente em outra época e a gente acaba gostando muito. Então foi isso que aconteceu com Miss Dalloway, com a Virginia Woolf. Ela leu Ulisses e aquilo impactou. Então, depois ela escreve isso nesse mesmo sentido. Ela escreve o Miss Dalloway nessa ideia de um fluxo de consciência. Então, muito legal isso, que de repente, a pessoa vai andando na rua, tromba com outro personagem e a história passa a ser contada do ponto de vista daquele personagem, a história se move para ali com o fluxo de consciência daquele personagem. Então, Virginia Woolf, Miss Dalloway está andando e de repente ela, né, encontra outra pessoa, né, o Peter, por exemplo, que é um personagem importante ali na história, e começa do ponto de vista dele, a ser contada a história. Né? Então, é um momento, né, pós-guerra, então talvez uma visão às vezes pessimista da vida está presente aqui, né, porque as pessoas estavam muito otimistas antes da Primeira Guerra com relação à ciência e tecnologia, e vem a Primeira Guerra e todo mundo fica, né, mas, né, racionalidade não foi suficiente para poupar o mundo de coisas horrendas, né, como uma guerra, uma carnificina. Então muitas pessoas começam a entrar em depressão. Inclusive tem um personagem aqui que ele é também importante, ele é bastante... não vou contar nenhum spoiler, mas inclusive, ele é responsável, ele é deprimido bastante, e ele é o que tem uma das partes mais altas, pelo ponto de vista dele foi uma das partes que eu mais gostei, que tem uma descrição de quando ele está vendo coisas simples, coisas banais. É bem no meio do livro, se você está com essa edição da Penguin, lá pela página 90, né, um pouquinho antes da metade, tem uma descrição do que ele está no Regent Park, né, que é um parque bem famoso ali em Londres, e o Septimus, né, o nome dele, esse personagem, ele tem uma visão, assim, ele vai olhando as coisas banais, as coisas simples, corriqueiras, e ele vai descrevendo isso, né? A gente vai vendo pelo que ele está vendo, pelos olhos dele que ele está vendo. É uma parte muito bonita, né, que eu gostei bastante de dizer, né, da beleza nas coisas simples do cotidiano. Então tem muitos disso, né, da pessoa tá andando, caminhando, passeando, né, o flaner, e aí observa aquilo, coisas simples do cotidiano, mas que a gente não tem tempo. Né? Normalmente as pessoas não têm tempo, elas estão correndo, sempre fazendo alguma coisa, né? E o Septimus, então, ele tem uma outra perspectiva, né, do que as outras pessoas, e ele olha, e ele
se maravilha. E esse jantar que a Dalloway está preparando, depois ela vai falar, né, simplesmente é uma oferenda. Né, vou oferecer pelo simples ato de oferecer esse dom, fazer essa refeição. Então ela passa o dia inteiro, a gente vai ouvindo o dia inteiro e culmina nessa festa. Né, e com as pessoas, inclusive, falando, diversas pessoas diferentes falando sobre suas perspectivas, as conversas, suas percepções, inclusive esse tom, como eu disse, né, esse tom um pouco mais pessimista. Mas é muito legal isso, essa questão, né, de tudo culminar para a preparação dessa festa, que vai ser uma celebração, né, então, da vida, apesar de que tem morte, apesar de que tem muitas coisas ruins, apesar de que tem até alguns momentos um tom niilista na obra, né, aqui, né, na Miss Dalloway, nesse sentido de que, né, então, morrer agora seria a suprema felicidade, né? Coloca na cabeça, inclusive, da própria personagem principal, né? Ela fala, refletindo no final, né? Mas que como é essa questão da importância, né? Da festa, de celebrar, dos amigos, o que compensa, né? Ela já está mais ali na meia-idade, né? A Miss Dalloway, e ela reflete, né? Em vários momentos sobre a vida dela, sobre o que ela caminhou, né? E que ela chegou até ali, os relacionamentos amorosos, com quem ela casou, tudo isso ela vai refletindo, né? Então é um ponto central, talvez, da vida dela, esse dia, esse jantar, a preparação desse jantar. E esse livro, né, ele é muito considerado, está nas listas, por exemplo, na lista da BBC como 100 melhores livros, né, do século XX, então um livro bastante importante. Eu gostei de ler, eu gostei realmente disso, né, dessa questão do fluxo de consciência. Eu gosto muito desse tipo de escrita, né? O Ulisses, do James Joyce, é um livro que eu li, eu gostei demais, é um dos meus favoritos. Eu quero até retornar a ele, né? Eu li há muitos anos atrás, quero voltar a ele, porque eu gosto muito disso, né? Você tá na mente do personagem, né? E aí o escritor, ele vai descrevendo esses aspectos mentais. É muito legal. Como ele está sentindo, como o personagem está ali se sentindo naquele momento, né? E a gente sabe como é o nosso pensamento, né? A gente vai andando, de repente a gente pensa, pula de pensamento, pula para lá. Então acontece isso também, né? Na escrita da Virginia Woolf, né? De repente encontra outro personagem e passa a narrativa para outro personagem. Então é gostoso de ler, né? Não vai ser um dos meus livros favoritos, né, da vida, assim. Eu gostei de ter lido, gostei de ter conhecido, gostei dessas questões, dessas questões de fluxo de consciência, né, mas para mim, claro, não era né, a visão da autora, mas para mim faltou algo assim mais, né, que é o que tem no Ulisses, por exemplo, né, que é uma obra maior e tal, né. Mas essas questões do belo, essas passagens do belo, da descrição, de trazer a cultura da Inglaterra pós-guerra, né, no período entre guerras, e também de descrever Londres, né, eu gostei demais disso, né, das descrições de Londres, dos costumes da época, isso me atraiu bastante. Eu gosto bastante de ler livros que falam sobre as cidades, né? Eu procuro, inclusive, livros nesse sentido, né, que vão comentando sobre a cidade, que a cidade é um pouco o personagem, né, um dos personagens principais. E aqui acontece isso, né? Londres é um dos personagens principais. Então vai falando do Regent Park, que é bem importante, do Big Ben, da Catedral de Westminster, do Parlamento, né? Ela é casada com um ministro, então, com um parlamentar, então tem essa questão desses costumes e dessas localidades está muito presente, né? Então a escrita é tranquila, é um livro relativamente rápido de se ler, né? Tem 230 páginas, então é tranquilo de se ler. E eu li justamente, né, porque aí dia 14 de maio foi a publicação, né, 98 anos atrás foi publicado, estava na minha lista para ler, eu que tinha bastante curiosidade, e li. Eu recomendo, né, quem gosta
né, dessas descrições, fluxo de consciência, descrições das cidades. Quem gosta de livros clássicos, né, eu acho que deve ler. Todo mundo devia ler, passar, porque realmente ela escreve muito bem. É muito gostoso a escrita dela, não é complicada, não é complexa, é agradável de se ler. Então fica a recomendação aí, Miss Dalloway, da Virginia Woolf.